a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui com mais uma edição do nosso Fórum de Debates Legais, Fórum Interestadual. E hoje o tema é bastante interessante, né, que o doutor Damasceno colocou aí, né? Nós falamos do Fundo de Compensação aí para os incentivos do ICMS, e a gente vai conversar um pouco, o Damasceno passa um pouquinho mais do conhecimento dele, quanto ele já avançou nisso e quanto isso é importante para o nosso segmento. Espero que nós tenhamos uma ótima reunião. Estou feliz aqui com podendo ver todos vocês e, doutor Damasceno, a palavra está contigo. Boa sorte. Muito obrigado, Sandoval. Bom dia a todos, aos colegas e colegas que estão conosco hoje. Esse tema, Sandoval, foi proposto pelo Eduardo e pelo Milton, depois da reunião que nós tivemos lá em Brasília, dos presidentes e assessores e executivos, porque está trazendo muita dúvida quanto ao direito ou não do comércio atacadista e distribuidor a esse fundo de compensação criado pela reforma tributária. Então, nós vamos trazer para vocês todo um escoço histórico de todos os incentivos, registrando que a questão desses incentivos fiscais começou praticamente em 1989, no ano 2000, né, logo após as questões do ICMS, que o ICMS era só ICM e 5 tributos foram incorporados para o nascimento do ICMS, e surgiu daí o que o pessoal se denominou de guerra fiscal. Então, nós vamos fazer aqui a abertura oficial e, em seguida, a gente passa à exposição. Eu estou desaprendendo, está muito bom isso. Bom, acho que vocês estão vendo aí o nosso convite. E, por favor, alguém levante a mão só para ver se está na tela. Está Ok. aparecendo, apareceu agora. Ok. Ok. Então, nós temos aí o Fórum Nacional de Debates Legais e a composição da mesma apresentação por nossa responsabilidade, presidência Sandoval de Araújo, presidente da ADASP, e participações especiais registradas na mesa, presidente da ACAD, o Milton Carneiro, e o presidente da ANDA do Maranhão, Eduardo. Damasceno, vê se vocês conseguem botar no modelo a apresentação. Pronto, aí já está. Pronto, agora. Fundo Constitucional dos Benefícios Fiscais, né? O Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. A nós hoje, nós pegamos só uma parte desses benefícios ligados aos incentivos do ICMS, que é o tema que nós vamos abordar. Óbvio que esse fundo não veio só para a questão do ICMS, tem outras questões, mas esse, para nós especificamente, diz respeito aos incentivos do ICMS. Esses incentivos são aqueles pela redução da base de cálculo para a redução da carga tributária do ICMS nas operações internas
e aqueles também através de um crédito presumido, em que alguns estados adotaram. Então, alguns estados adotam o sistema de redução de base de cálculo, alguns, inclusive, já estão aplicam, melhor dizendo, a carga líquida, que é o caso do estado do Ceará, e alguns aplicam um crédito presumido. Calcule na hora da apuração do ICMS a ser recolhido, reduz o valor do crédito pré-estabelecido em termo individualizado entre a Secretaria de Fazenda e a empresa, o CNPJ local. Então, vamos tratar desses ali. Bom, vamos aqui um pequeno histórico para que nós possamos entender. Nós sabemos que os incentivos fiscais, e cada estado passou a puxar para si alguns comércios, algumas indústrias, com incentivo de preservação do comércio interno, basicamente, com a redução da base de cálculo. Isso se deu mais acentuadamente no ano 2000. No Ceará foi a Lei 13.025, o governo Tasso Gereissati, ainda do ano 2000. No estado de São Paulo foi com a Primavera Tributária, no ano 2004. Então, veio assim algumas variações e alguns estados nem têm, como parece-me, os estados do Sul, não é, Marcelo? Acho que tem alguns estados que não têm esses incentivos fiscais de redução de base do ICMS ou de crédito presumido. Mas aí surgiu uma questão de uma guerra fiscal muito grande, principalmente envolvendo o estado de São Paulo e o Distrito Federal. E o Estado de São Paulo entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o TARI, que era um termo que tinha lá que significava a redução também da carga interna do ICMS do Distrito Federal. A questão era o crédito das mercadorias transferidas para o Estado de São Paulo, gerando crédito lá, pagando um valor pequeno, e quando transferia para o Estado de São Paulo a mercadoria entre estabelecimentos ou mesmo por venda, o crédito fiscal era bem alto, que é um crédito era de 12%. Então, ele entrou e o Supremo Tribunal Federal realmente julgou inconstitucional essas concessões e a geração do crédito no destino. Daí o Congresso Nacional entrou em campo para resolver o problema, porque o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais todas as leis dos incentivos fiscais de redução do ICMS nas operações de todas as unidades federativas. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, na época, aceitou, obviamente, não podia deixar de aceitar, porque era uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas criou uma norma anistiando os empresários que, baseado em lei local, tinham reduzido o seu ICMS, tinham vendido a mercadoria com preço inferior e estavam na iminência de ter que devolver ao erário esse valor. E o Ministério Público está batendo em cima, querendo que os contribuintes devolvessem esse dinheiro ao erário. Então, o Estado do Rio de Janeiro baixou a lei anistiando. O Supremo também julgou inconstitucional essa lei. Então, a solução foi o Congresso Nacional entrar em campo e entrou, sim, para regulamentar os incentivos fiscais, anistiando o passado e estabelecendo normas para o futuro, através dessa lei complementar número 160 de 2017. O que essa lei criou? Ela criou e estabeleceu que, através e um convênio com FAS, essas normas seriam regulamentadas, e para que esse convênio fosse aprovado, foi criado um quórum diferente, quebrou a unanimidade do CONFAS para a aprovação desse convênio, e foi aprovado o convênio 190, que regulamentou tudo isso, e esse convênio criou um banco junto ao CONFAS, onde todas as unidades da federação, no prazo estabelecido no convênio e nesta Lei 160, depositariam o número das normas que concediam incentivos fiscais gerais do ICMS para qualquer segmento. E assim aconteceu. Então, não poderia mais, a partir de então, se conceder um regime especial de redução da carga tributária se não tivesse ali dentro daquele banco já pré-existente. O que aconteceu com essa lei complementar número 160 é que ela estabeleceu para a indústria que quem tinha já os incentivos fiscais do ICMS poderia
usufruir desses incentivos até o dia 31 de dezembro de 2032. Se você dar uma analisadazinha para o setor, como eu coloquei o parágrafo segundo aí, a diferença da indústria para o comércio é exatamente nessa tela que nós estamos aí apresentando, ó. A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS, aí tem um bocado de coisinha, é autorizada a concedê-los e prorrogá-los, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar 31 de dezembro do quinto ano posterior. Ou seja, vamos analisar aí que se foi em 2017, o comércio só tinha direito até 31 de dezembro de 2022. Então ficou um período de 5 anos, eu coloquei embaixo aí em destaque, ó, 2017 a 2022. Essa era a situação prevista na nossa lei complementar número 160. Em 2022, eu tive a convite do setor, a, digamos, a missão de elaborar um projeto de lei para que os incentivos fossem também prorrogados por mais 10 anos. Aí foi aquele projeto de lei complementar que vocês conhecem muito bem, PLP 05, que nós elaboramos e foi assinado e apresentado no Congresso Nacional pelo então deputado, ex-senador, deputado federal na época, Efraim Filho, da Paraíba. E durante 9 meses houve essa discussão através deste fórum, muito concentradamente, com apoio da BAD e de todas as filiadas. Foi feita uma enquete e aprovada uma lei complementar, alterando esse dispositivo do inciso terceiro, dizendo o que está em destaque aí, ó, até 31 de dezembro do 15º ano posterior. E veja bem, eu vou voltar para anterior para você ver que só não tem o décimo, a palavra décimo, ó, tem até 31 de dezembro do quinto ano posterior, certo? E aqui tem 31 de dezembro do 15º. Então, nós ganhamos com isso 10 anos de sobrevida com os incentivos fiscais para o setor comércio. Então, você vê que eu destaquei o período embaixo aí, 2017 a 2032. Significa o quê? Que nossos incentivos têm um prazo, sim, de 10 anos mais, ou seja, nós ficamos com direito a 15 anos de sobrevivência, de fruição dos incentivos fiscais então existentes em 2017. Eles poderiam ser prorrogados com vigência até o 31 de dezembro de 2032. Porém, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, porém, veio um questionamento, é, um questionamento para aprovação. E o Congresso Nacional impôs uma condição, negociando com o CONFAS, com o CONCEFAS e com a União, um dispositivo novo que criou condições de fruição. Qual foi essa condição? Veja bem, artigo 3º da mesma lei complementar número 160, parágrafo 2A, parágrafo 2º A. Eu peço a todos vocês que anotem aí, por gentileza, para melhor acompanhamento, Lei Complementar número 160, de 2017, artigo 3º, parágrafo 2A. Anote aí, porque nós vamos ver isso até o final da apresentação, até o final dessa exposição. Então, veja bem o que diz esse parágrafo 2º, 2A, que o Congresso Nacional colocou no bojo da Lei Complementar número 160, para a aprovação do nosso projeto de lei número 5. A partir de 1º de janeiro do 12º ano posterior à produção dos efeitos do respectivo convênio, o convênio 190 que eu mencionei, a concessão e a prorrogação de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão observar a redução em 20% por ano, em 20% ao ano, com a relação aos direitos de fruições, das isenções, dos incentivos fiscais,
dos benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais. O que estabeleceu aí, pessoal? Que a partir de 12 anos em cima de 2017, dá 2029. Significa que em 2029, esse incentivo fiscal deveria ser reduzido 20% e assim por diante, até 2032, para chegar ao final de 2032 zerado. O projeto de lei número 5, ele se transformou na lei complementar número 186, que inseriu a lei da prorrogação em 10 anos dos incentivos fiscais para o comércio, essa restrição de redução em 20% dos benefícios a partir do dia 1º de janeiro de 2029. Não se fala até aqui, pessoal, em reforma tributária. Está se falando em controle dos benefícios fiscais e combate ao que foi denominado de guerra fiscal entre os estados e o Distrito Federal. Veio a reforma tributária. A reforma tributária, ela foi aprovada e jogada, inserida no bojo da Constituição Federal, através da emenda constitucional número 132, 2023. Essa emenda constitucional 132 criou o fundo que nós estamos comentando. Então, vejam bem, 2017, aquela questão todinha do ICMS, nada de fundo existia. Reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023, já no bojo da Constituição Federal, através do seu artigo 12, criou um fundo da seguinte forma: fica instituído o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais do imposto de que trata o artigo 155.2, o imposto que trata o artigo 155.2 da Constituição Federal é o nosso ICMS atual, certo? Com vistas a compensar entre 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2032, pessoas físicas ou jurídicas beneficiárias de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos àquele imposto concedido por prazo certo e sob condição. Aí tudo muito bem, está todo mundo dentro, pessoa física ou jurídica, não interessa a sua atividade, não interessa, bastava que tivesse o incentivo fiscal do ICMS. Até aí, pelo caput do artigo 12 da Emenda Constitucional 132, o comércio estaria dentro. Porém, vamos lá. Benefício, Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais. Vejam bem, como faríamos para se beneficiar? Primeiro, o benefício é oneroso, constituído até 31, essa é a regra, até 31 de maio de 2023, prorrogável, não tem problema. Então, todos nós ainda estaríamos dentro. Apresentar um requerimento do dia 1º de janeiro do ano corrente até 31 de dezembro de 2028, ainda estaríamos dentro. Fruição: a partir de 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2032, quando termina a existência do ICMS e entra em vigor plenamente o IBS. Aí estaríamos dentro. Porém, de novo, o CAP eu mantive, mas vamos para o parágrafo 4º do mesmo artigo 12. A compensação de que trata o parágrafo 1º, aí veja o inciso 2 aí, pessoal, pedi para vocês anotarem aquele dispositivo. Isso está na Constituição Federal. Não se aplica aos titulares de benefícios decorrente do disposto no artigo 3º, parágrafo 2A da Lei Complementar número 160. Fora comércio. A Constituição está tirando o direito de fruição do Fundo de Compensação do Comércio, porque, não se aplica. Isso é norma da Constituição Federal.
Eu pedi para você anotar aí, artigo 3º, parágrafo 2º, 2A, parágrafo 2º A da Lei Complementar número 160. Essa é a Constituição Federal. Vamos para a Lei Complementar número 214, né? As pessoas físicas ou jurídicas, etc, 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 né? Do artigo 128 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Foi para ele foi remetido aquele dispositivo do artigo 12. No período entre 1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2032, serão compensados por recurso do Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais ou Financeiros, instituído pelo artigo 12 da emenda constitucional que nós mencionamos, 132, de acordo com os critérios e limite para apuração do nível de benefícios e de sua redução, e com os procedimentos de análise dos requisitos para habilitação do requerente à compensação estabelecida nesta lei complementar. Esses requisitos estão estabelecidos, vamos ver mais na frente, na portaria da Receita Federal do Brasil, número 635, de 31 de dezembro do ano passado. Bom, redação já dada, só para vocês entenderem, a redução original da Lei Complementar número 214, antes de entrar em vigor, já foi alterada pela Lei número 227 de 2026, que foi a lei que cria o Comitê Gestor do IBS. Então, vamos ver. Parágrafo único. Essa aí vem novamente a tristeza. Parágrafo único. A compensação de que trata o CAPT. Inciso terceiro. Não se aplica aos titulares de benefícios decorrentes do disposto no parágrafo 2º A do artigo 3º da Lei Complementar número 160. Fora comércio novamente. Isso aqui está na Lei Complementar. Vejam vocês que já está na Constituição Federal e na Lei Complementar Infraconstitucional que regulamenta a reforma. Vamos mais para frente. Deixa eu ver se eu consigo. Nós agora chegamos na portaria da Receita Federal do Brasil, número 635, de 2025. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, letra A, é o que nos interessa. Então vamos lá. A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil realizará o exame de programas ou outros instrumentos relacionados a benefícios onerosos concedidos mediante ato ou norma dos estados ou do Distrito Federal para fim de enquadramento na hipótese da compensação do fundo. Para os fins de enquadramento a que se refere o CAPT, o programa ou instrumento deverá cumulativamente conter previsão de concessão de incentivo ou benefício fiscal, aí vem bem longo, com prazo determinado, etc, etc. Que não seja A, destinada à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais, C, decorrente do disposto do parágrafo 2º A do artigo 3º da Lei Complementar número 160. Ou seja, a portaria também esclarece que nós, comerciantes, que temos esses incentivos, redução de tudo mais do ICMS, não podemos usufruir do fundo de compensação. Por que tudo isso, pessoal? Tem uma razão de ser. Vamos lá. Tem uma razão de ser. Estava previsto, com a reforma tributária, extinção do ICMS e criação do IBS, o fim dos incentivos fiscais em 2032. Para que o setor comércio mantivesse os incentivos fiscais até 2032, aceitou, através do Congresso Nacional, em negociação com o CONFAS e com a União Federal, que os incentivos fiscais até então concedidos poderiam ser prorrogados por mais 10 anos, até 31 de dezembro de 2032, desde que fossem sendo reduzidos em 20% por ano, a partir
de janeiro de 2029. Significa o quê? Que todo mundo tem consciência de que o prazo estabelecido para o setor comércio não está sendo quebrado pela não concessão da compensação pelo fundo, porque já estava previsto que tudo isso estava previsto. O para que é o fundo? O fundo é para quem tinha um incentivo até 31 de dezembro de 2032 sem redução em 2029. Os que têm redução em 2029 já estavam sabendo que iam ter essa redução. Então, não podem, por terem aderido, querer agora se beneficiar. Assim sendo, pedir ou gastar profissionais para entrar com projetos, para entrar com isso, aquilo, outro, para entrar com ação judicial, para entrar com pedido, é jogar dinheiro fora, é malhar em ferro frio, porque para poder o setor, mesmo judicialmente, conseguir um tratamento isonômico com o setor indústria ou outros mais, necessário se faz alterar o texto da Constituição Federal, a alterar o texto da Lei Complementar 214, a alterar o decreto que regulamenta o IBS e a alterar, que eu nem citei porque é repetitivo, e a alterar, obviamente, posteriormente, a portaria RB 635. É uma missão ingrata, porque é uma alteração da Constituição Federal, ou seja, mudar a reforma tributária que já foi feita e mudar um acordo que foi firmado em 2021 até através da alteração inserida na Lei Complementar número 160. Bom, e como é que vem para o setor comércio a compensação dessa perda? Então, a reforma tributária trouxe, digamos, nós temos hoje a cesta básica nacional, a cesta básica de muitos produtos, com um ICMS de 7%, ou seja, a carga reduzida. Esse 7% cai, vai para zero. A cesta básica, ela não vai ter IBS, não vai ter CBS, ela não vai ter nem IBS nem CBS. Ela vai cair 100%. Outros produtos de uso essencial, como produtos de limpeza, higiene pessoal, tem a redução do ICMS em 60%. Então vai cair para 40%. É, 40% que é nós chamamos de cesta básica estendida. Para alguns produtos e algumas famílias de baixa renda, nós vamos ter o cashback, que é a devolução do imposto que pagar. Então, esses três itens veio para compensar a perda da redução ou a perda dos incentivos fiscais do ICMS. O que acontece aqui de uma regra geral? É que você, empresário, tem uma atividade econômica X, negocia com o produto X, vai à Secretaria da Fazenda e pede um termo, né, um termo, termo especial de tributação, como é o nome mesmo? É um termo de acordo que cada empresário faz com a Secretaria da Fazenda para dar direito a reduzir essa base de cálculo ou ter direito ao lucro, ao crédito presumido. Então, você faz individualmente por CNPJ e por produto. O que aconteceu com a reforma? Vai para todo mundo que negociar aquele produto independente. Vai agora ganhar dinheiro pela competência, pelo bom serviço e por tudo mais. Não vai ser um, dois ou três ou quatro beneficiados. Todo mundo que negociar aquele produto vai ter aquela mesma carga tributária no Brasil todo. Se for os produtos da cesta básica, que foi bem ampliado, não paga imposto nenhum. Se for o produto da cesta básica estendida, vai pagar o IBS com a redução de 60%. Isso é exatamente o que vai acontecer. Então, os incentivos saem da atividade econômica e vão para os produtos e serviços, com foco nas classes menos favorecidas. Essa é a conclusão final do que vai acontecer com o nosso fundo de compensação. E agora nós vamos discutir. Inicialmente, eu passo a palavra para a doutora Maiara. Estão me ouvindo bem?
Dois Agora sim, segundinhos. agora sim. E lhe vendo. Vamos lá. Bom dia a todos. É prazer estar aqui. Obrigado, doutor Damasceno, Eduardo, pelo convite aí para a gente debater um pouquinho sobre esse famigerado fundo de compensações. Eu já tenho falado sobre esse assunto, doutor Damasceno, aqui no Maranhão, junto com o Eduardo, junto com os demais atacadistas, já faz um tempo, né, Eduardo? E a gente tem falado muito justamente sobre esse bendito parágrafo segundo, parágrafo 2A, né, que veio junto com a lei complementar. E de início, quando nós lemos, né, tanto a emenda constitucional quanto a lei complementar 214, de início aparenta que o atacadista, pelo menos aqui no Maranhão, que nós temos um benefício de crédito presumido, que dá uma carga tributária efetiva de 2%, aparenta que estaria dentro, né, dos requisitos do fundo de compensação. E essa exceção ela acaba ficando um pouquinho escondida. E aí, quando você faz uma leitura apressada, você pensa assim: opa, meu benefício ele é oneroso, ele tem prazo certo, eu estou cumprindo com todos os requisitos, porque pelo menos aqui no Maranhão a gente tem um faturamento mínimo de 4 milhões no ano. A gente tem que ter uma empregabilidade mínima de X funcionários, que vai depender se a empresa é sociedade anônima ou não. Então, assim, vendo os requisitos de forma objetiva, poxa, o atacadista estaria dentro. Né? Mas o grande problema desse fundo, e aí eu concordo completamente com o doutor em relação a essa questão da surpresa, né? Porque o fundo ele veio com o fim de que, olha, eu estou com um cenário de reforma tributária, eu vou acabar com os benefícios fiscais. E, como tal, eu não tenho como prejudicar aqueles contribuintes que investiram em algumas áreas, como, por exemplo, no Maranhão, na Bahia, por conta de incentivos fiscais. Eu vou fazer alguns complexos industriais com projetos de investimento de 20, 30 anos. Poxa, eles mobilizaram, né, a empresa para vir para um outro estado justamente por conta desse benefício. Porém, quando nós falamos de um benefício que, por conta e por força, né, da convalidação dos benefícios fiscais inerentes à Lei Complementar 160, justamente por conta da guerra fiscal, a gente já tinha uma perspectiva de que, pelo menos, alguns benefícios já tinham uma hora para acabar. Né? Então, a gente não pode querer igualar uma situação de empresas que já sabiam que o benefício ia acabar com empresas que não sabiam. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos o Pro Maranhão, né? Temos umas empresas que justamente quis implementar para atividades industriais. Então, os projetos são de muitos anos, 20, 30. Né? Os atacadistas, infelizmente, a gente está numa situação meio que nebulosa e que isso acaba atraindo um pouco um senso de preocupação por parte das empresas, porque muitas empresas aqui, elas vivem e revivem do benefício. Eu já tive diversos clientes que comentaram: Mayara, eu não sei como é que a minha empresa vai funcionar sem esse benefício. Né? E ainda não teve a virada de chave de, poxa, como é que vai ser a minha apuração a partir de então? O doutor chegou a falar aí da parte da cesta básica, mas aqui nós temos outras empresas que são de outros segmentos, que também são atacadistas. Então, nós temos atacadistas de setor de construção civil, nós temos atacadistas de outro, que é do varejo, né, do varejo barra atacado, que eu quero dizer, mas que não é do setor alimentício, por exemplo. Né? Então, eu acredito que talvez seja o momento de fazer uma revalidação para verificar se os produtos, o que estaria adequado, quanto de direito de crédito que a gente teria, quanto de diferença a gente teria a partir disso. Né? E aí tem um ponto em específico que me surgiu de dúvida no primeiro momento, e eu até abro o debate aqui em relação a esse ponto, é que esses benefícios fiscais que iam ter uma redução progressiva a partir de um determinado período, aqui no Maranhão, se não me engano, ia começar em 2029, se não me engano, né, os 20%, né? É no Brasil todo. Oi? É no Brasil todo. Exato, aqui no Maranhão eu tô falando que eu estava lendo a legislação que internalizou, tá? Que fez o depósito e tudo mais, fazendo uma análise local aqui do nosso estado, tá? E me surgiu uma dúvida de primeiro momento, mas espera lá, vem cá, eu vou ter uma redução do ICMS de 20%, né, a partir do período de transição, e ao mesmo tempo eu também teria uma redução por conta do meu próprio benefício.
que eu já sabia já desde lá de trás. Só que o Constituinte ele teve uma preocupação de justamente inserir no artigo 128 da DCT, dizendo justamente que essa redução ela não seria dupla. Né? Então, isso já é pelo menos uma preocupação que os atacadistas teriam a menos de que, meu benefício, então, ele não vai ser reduzido de forma dupla, porque à medida que o ICMS vai reduzindo, vai ficar pendente lá a minha redução só por conta do meu benefício e assim vai. Né? Então, isso é um ponto importante que talvez tenha surgido dúvida de outras pessoas e que o ADCT acaba trazendo esse resguardo aí para não ter uma redução dupla por parte desses atacadistas que têm esse benefício. Mas, doutor, excelente explanação, concordo com os pontos que o doutor colocou. A gente tem a opinião da própria Secretaria da Fazenda aqui no estado do Maranhão. Eu estou participando de um grupo de estudos direto com a Secretaria de Estado da Fazenda aqui. A gente fez uma troca muito grande em relação a quais seriam os benefícios que seriam adequados, né, a esse fundo de compensação. A Secretaria ela já tem meio que uma opinião pré-pronta em relação a isso. Eles analisaram todos os benefícios vigentes. O atacadista, inclusive, foi um ponto sob discussão. Mas a Secretaria de Fazenda ela não tem a martelada final, né, para decidir se de fato aquele benefício ele é ou não adequado ao fundo. Quem vai ter que decidir isso vai ser o pessoal da Receita Federal, que vai analisar os requerimentos que vão ser feitos junto ao ECAC para verificar se esse benefício ou não se adequaria. Eu acredito que alguns atacadistas vão entrar, porque, enfim, é aquele negócio, não, nós já temos, né? Eu não descarto essa possibilidade, mas de acordo com a leitura que a gente vê legislativa, o caminho, infelizmente, ele tem tendenciado a ser pela negativa, né? Mas a gente estava conversando com outros representantes em relação à necessidade dessa continuidade. Eu até, se o doutor me permitiu, Eduardo, acredito que deva ter alguns posicionamentos em relação a isso, porque de fato vai ser uma grande perda para os atacadistas. Mas a minha contribuição é essa. Obrigado aí pelo convite e vamos seguindo com os debates. Obrigado, doutora Maiara. Eu, na verdade, digo o seguinte: eu vou pelo lado mais econômico. Cabe ao consultor orientar, mostrar e ver a fragilidade ou o caminho possível. Então, como eu sei que isso é custoso e dispendioso e às vezes o empresário fica na expectativa, eu aconselho a planejar para não ter, né? Eu aconselho para planejar, porque se não tivesse lá no bojo da Constituição, eu diria que nós, pelas forças políticas que se tem, poderia modificar uma lei complementar. Mas modificar a Constituição Federal, aí é muito complicado. Então, é nesse sentido. Eu sei por que que eu digo isso até com uma certa autoridade? Porque fomos nós que trabalhamos pela prorrogação dos 10 anos, né? Então, trabalhamos com muito afinco, a elaboração inicial do projeto foi nossa, era só do setor comércio, acabou atingindo mais três outros segmentos que estão na mesma situação, a agropecuária, a logística, estão na mesma situação do comércio, porque também teve a expansão do prazo de 10 anos através desse projeto de lei, e foi dessa forma, mas foi coisa negociada. É como se diz. Muitas vezes nós temos um regime. Vamos pensar aqui. O regime do simples. O regime do simples é opcional. Você vai se quiser. Mas se entra no simples por opção, você não pode alegar perda disso ou perda daquilo, porque você está optando para ter aquele regime. Então, tudo que depende de opção e você não é obrigado a fazer, né? É o caso aí dos incentivos, a gente é obrigado a fazer para sobreviver. Mas a condição é essa. Se a condição já está posta anteriormente, não existe a surpresa, por conseguinte, eu lamento muito, mas o fundo não é aplicável ao setor atacadista distribuidor, principalmente desses nossos produtos aí. A não ser, ó, o setor atacadista distribuidor para o comércio, esse já está falando de ICMS. Incentivos outros que foram feitos através de outros fundos, eu não digo nada. Porque, digamos, você procurou a Sudene através de uma linha de crédito X para a construção de um galpão ou coisa parecida, não está aqui no ICMS. Não faz parte. Nós estamos falando desse fundo do ICMS. Mas eu digo, os escritórios que chegarem, lamento muito, oferecendo possibilidade, não acreditem que não tem possibilidade.
A palavra, presidente Sandoval, por favor. Doutor Damasceno, essa última frase tua aí deu uma gelada na espinha de todos nós, né? Mas realmente, né, o que faz sentido, se é uma coisa que vai ter que mudar a Constituição e tem que, além de Constituição, outras tantas leis e tal, isso é assim, a gente tem que aprender a fazer tchau, né? Na minha opinião, aprender a fazer tchau para isso e cuidar de outras possibilidades. Isso ficou realmente muito complicado. É possível, a gente nunca pode dizer que é impossível, mas não sei se vai valer a pena. Acho que gastar dinheiro com se bater em ferro frio, na minha opinião, seria uma idiotice, uma estupidez, né? Um desperdício. É isso aí, vamos deixar o outro pessoal aí participar e vamos lá, vamos conversar mais. Nós gostamos sempre de falar da expressão jus esperneante, mas aí é só Jus esperneante sem experiente, jus. É só jus esperneante sem experiente, jus. A palavra isso está mesmo. franqueada. Muito bem. Eu acho o seguinte, que o doutor Damasceno, a doutora Maiara, fez uma explanação aí muito no pé da letra, né, da lei, e ficou muito claro, né? Falou o que a gente não queria ouvir, Isso. entendeu? E é bem isso, né? Mas, assim, a gente, do ponto de vista, né, à frente das instituições associativistas, né, a gente nunca deve perder as esperanças, né, e brigar o que a gente acredita, né. Eu acho que, visto isso tudo que foi falado aí por doutor Damasceno e doutora Maiara, a gente tem que ir para uma linha agora política, entendeu? Isso foi pontuado na última reunião lá em Brasília, junto ao presidente Leonardo, foi até uma sugestão acho que do Alessandro, né, de puxar uma frente política para ver o que pode ser feito pelo setor atacadista distribuidor, né? Porque, assim, acho que vocês foram muito claros, pela lei não é para ter o direito ao fundo de compensação, mas, assim, a reforma, ela é muito, muito forte, né? A gente costuma até dizer que é uma reforma social. Só que para o setor atacadista distribuidor, ela é mais forte ainda, né? Porque, como doutor Damasceno falou aqui, o fim dos incentivos fiscais para o setor atacado distribuidor, a gente não consegue nem imaginar ainda, sabe, essa situação. Porque por décadas o setor foi sustentado por esse benefício fiscal, né? É como se esse benefício fiscal subsidiasse o custo operacional e logístico desse setor, né? E aí, como bem colocado pelo Damasceno, entende-se que a partir de 2032 vai ser pelo melhor serviço, né? Melhor eficiência, melhor satisfação do cliente, que a gente acredita também. Acho que não só eu, como todo empresário atacadista distribuidor, está tentando imaginar isso, né? E como é que isso vai ser, né? Mas, enfim, eu acho que, visto isso, né, a gente tem que mobilizar a ABAD junto ao presidente, ao Oscar, para dar mais atenção a esse assunto, sabe, Damasceno? É caro brigar, tal, mas quando você briga coletivamente, né, nacionalmente, por uma causa pela ABAD, e como a doutora Mara falou, o não a gente já tem, né? Mas eu concordo também com sua visão, doutora Marcelo, que a gente tem que trabalhar já planejando não ter, né? É, e buscar, né? Quem sabe, entendeu? Mas eu escutei aqui o que eu não gostaria de escutar. Eduardo, eu sabia que ia ser assim. Não é por isso que eu digo, não, eu vou logo fazer uma coisa que fica gravada, porque cabe ao consultor mostrar, como eu disse, a facilidade e a dificuldade. Então, aqui é dificuldade. Eu não vejo nem campo político para ação. Não vejo porque, é como disse, o campo político para ação era só se fosse para modificar a legislação. A legislação tem que começar modificando uma Constituição Federal. A Constituição Federal, depois de um debate tão acirrado, tão difícil, que levou mais de 30 anos que se discute essa reforma tributária, agora vir, e tem um detalhe, vir para beneficiar 3 anos, somente 3 anos. Nós estamos com os incentivos fiscais eles eram temporários no ano 2000, nós estamos no ano 2026. Então já foi renovada, tanto que dão por um ano,
não bota renovação automática, às vezes tem condições, e etc, etc. Cancela a qualquer momento. Tem muitos que perderam do decorrer do próprio da validade do termo, porque deixaram de cumprir alguma parte, não houve aumento disso, ou daquilo, etc. Algumas condicionantes não foram cumpridas. Então, é um processo de instabilidade permanente. Mas que era previsto para 1 ano, 2 anos, já estamos com 26 anos. Previsto para acabar em 2032. Em 2029 é redução, não acaba, né? 29 é redução, 30 é redução, 31 é redução, 32 é redução. E 33 não tem mais para ninguém. Então, ou seja, seria modificar a Constituição para beneficiar um segmento por 3 anos. Eu não vejo possibilidade nem jurídica e nem política de se alterar o atual status quo. Não vejo. Então, digamos, você diz, não, nós vamos para o lado político. Ok, espernear pode, mas eu não vejo possibilidade que, mesmo politicamente, se consiga modificar a situação, porque seria por um período muito pequeno. Não, perfeito, doutor Damasceno. Agora eu acho assim, eu vou tocar mais na tecla assim da gente entrar no consenso nacional. Eu falo a termo ambiente ABAD e filiadas, porque inclusive você participou da última reunião e você viu que cada afiliada falou uma linha de pensamento diferente, né? Por exemplo, a afiliada Rio de Janeiro, ela está confiante do que vai ter a compensação, né? Ela até me compartilhou comigo um documento que ela conseguiu da Cefaz do Rio de Janeiro. Nesse documento, a Cefaz ela faz uma classificação de todos os benefícios concedidos no Estado, inclusive do ataque ao distribuidor, dizendo o número, a data, se ele é oneroso ou não, né? Acho que eu até compartilhei com vocês, doutor Marcelo. E elas estão confiantes que vai ter direito, assim como outras já estão conscientes, como a do Paraná, do Rio Grande do Sul, que lá não é oneroso o benefício, eles já estão cientes que não vai ter direito de prestação. Pernambuco já acha que vai ter. Lá Então, eu nem só tem, acho que... Eduardo. Lá não tem Oi? incentivo fiscal. Lá no Rio Grande do Sul não tem incentivo fiscal. Então acho que foi só Paraná mesmo, entendeu? Mas enfim, o que eu estou provocando aqui, a gente tem o Sandoval aqui, presidente da São Paulo, tem o Milton aqui de Ceará, e se tiver mais presidentes filiados, para a gente tentar ter um consenso nacional, né? Até para não estar perdendo tempo. A gente vê aí alguns escritórios de contabilidade, né, querendo vender esse serviço, né? E assim, o empresário às vezes não tem o conhecimento, vai pagar uma coisa que, né, sem necessidade, né? Que a gente já sabe que de repente é um não. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma provocação nacional, levar esse tema para os próximos comitês jurídicos da BAD. Inclusive, eu acho que esse tema, né, é importante, tanto que nós não estaria fazendo esse fórum, ia passar despercebido, né, na última reunião, se eu não tivesse levantado, entendeu? Então, acho que a gente precisa nacionalmente dar uma atenção melhor a isso aí, entendeu? Porque está muito divergente. Mas para nós aqui que participou dessa explanação do doutor Damasceno e da doutora Maia, ficou muito claro, entendeu? O caminho que tem que se trilhar. Eduardo, é o seguinte: esse documento aí que o Rio conseguiu, muitos estados já conseguiram. O estado do Ceará já tem declaração formal nesse sentido, e outros já têm. A questão da onerosidade significa nada para o fundo. Essa questão Certo. aí é que o documento ela serve para você judicialmente combater a tributação hoje dos incentivos para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Serve para isso, porque para dizer que está enquadrado e equiparado, porque a justiça entende que o benefício vai para quem tem o crédito presumido, mas não vai para quem tem a redução da base de cálculo. E o que os estados estão dando é uma declaração de que uma coisa e a outra é a mesma coisa, né? O incentivo fiscal dado pelo crédito presumido ou pela redução da base de cálculo tem a mesma natureza. Assim sendo, ela não seria tributada para o imposto de renda da pessoa jurídica e nem tampouco para a contribuição social sobre o lucro. Mas para efeito desse fundo constitucional, que é da Constituição, que não tem nada a ver com os estados, qualquer escritório de contabilidade que eu oferecer, eu digo, empresário, não gaste dinheiro agora. E mais ainda, vamos recapitular a reunião de Brasília. Todo mundo foi consciente de que não entrasse pedido agora para não criar uma jurisprudência contrária, porque quem pedir vai ter negado.
Quem pedir, a Receita vai negar, porque não preenche os requisitos legais. Enquanto se trabalhar alguma coisa política, para ver a possibilidade que até 2028 é o prazo, né? Para se pedir, até 2028 se não teria alguma coisa. Então, na minha opinião, obviamente provoque-se, mas a ABAD já está provocada nesse sentido. E o que nós estamos dizendo aqui já tem consenso lá também, porque nem o advogado de sã consciência vai aconselhar uma medida judicial em cima de uma norma constitucional por ser, digamos, uma norma infraconstitucional por ter uma previsão já na Constituição. Quando a norma infraconstitucional vai além do que está na Constituição, digamos, se nós não tivesse esse dispositivo na Constituição, eu aconselharia a entrar alegando a inconstitucionalidade tanto da Lei Complementar número 214 como dessa instrução, dessa portaria. Mas só que já está no bojo da Constituição. Qualquer questionamento primeiro passa pela reforma da Constituição Federal. Segurança, só segurança. Agora, o papel das entidades, minha opinião. Papel das entidades. Esclarecer para a empresa toma o rumo que quiser. Mas esclarecer para a empresa que a situação é essa. A palavra continua Perfeito. facultada. Bem, já que ninguém mais quer falar, presidente. Tem só um ponto, doutor Damasceno, que eu repito aqui, que é importante e é prudente. Fazer um estudo, tá, pessoal? Geralmente esses benefícios de crédito presumido, eles impedem qualquer tipo de tomada de crédito quando das entradas, né? E dada a realidade agora do IBS da CBS, que em tese, né, é para termos um crédito mais amplo, acredito que antes de nós nos desesperarmos, é bom fazer um teste para ver como é que vai ser o impacto da margem de vocês em função da perda do benefício, né? Então, eu fiz um rascunho muito breve, assim, e pelas minhas contas de padeiro aqui, a gente estaria falando de uma perda de margem de 1% em 29, 1,35%, até 2033 em 4%. Se a gente for levar em consideração que todas as entradas de fato sejam, né, de sejam creditáveis, né? Então eu acho que vale um estudo, dar uma olhada na operação, verificar o que seria acreditável, o que não seria, para ver o que de fato impactaria na margem de vocês, o que alteraria na operação como um todo, tá? Doutor Maera, eu estou de pleno acordo, mas só quero deixar claro que não se trata aí jamais da questão do fundo, que é outra coisa, né? Não, não. É É matéria mais do... uma situação comercial, doutora, porque a gente fica muito preocupado de como é que Isso. vai ser a realidade da operação da empresa na virada da reforma tributária. O que eu digo é que não vamos nos desesperar. Vamos fazer Isso. outros estudos com base no que nós temos na legislação, tá? Não tem nada a ver com o fundo, não. Mas eu digo mais em relação à operação como um todo mesmo, tá? É essa é a questão do Instituto da Não Cumulatividade, que você está falando. Ok, agora essas matemáticas, esses cálculos precisam sim, ser feitos com muito carinho, todos eles, inclusive as questões de onde comprar, de quem comprar, como comprar, tudo isso vai ser preciso, porque a questão do crédito fiscal fica vinculada ao pré-recolhimento pelo fornecedor, então esse cuidado Exatamente. Aí isso daí já é já- outra pois seara. é, eu não quis misturar aqui exatamente para poder uma coisa não confundir com o fundo. O fundo é uma coisa, a não cumulatividade dos créditos fiscais é outra coisa que a gente vai ter que pensar mais na frente. Ok? Estamos de acordo? Perfeito. Muito bem. Sandoval. Ok, Milton, você quer falar? Cadê o Milton? tô aqui. Não, não, só acompanhei aí, amigo. Tudo ok. Tá bom, Milton. Então, vamos encerrar, já que não tem mais nada a debater, né? Doutor Damasceno, com licença, só uma parte, o senhor ia comentar no final sobre o horário do próximo encontro, só lembrando. Sim, Obrigado. obrigado, Marcelo. Pessoal, nós estamos recebendo sugestão de que esse encontro que nós estamos fazendo pela manhã, a gente já puxou de 11 para 10 horas a pedido, e que seja transferido para as 15 horas. O que que vocês acham? Melhor, sou de acordo. Milton, 15 horas. Eduardo, o que que você acha? 15 horas também eu acho bem conveniente. Sandoval, Que maravilha. Muito maravilha? bom, 15 horas. Maravilha da natureza. Tem mais alguém que queira opinar?
É porque muita gente não entendeu, não estava nessa discussão, né? Você já reforçou, Damasceno, o conceito? Oi? O conceito, né, de mudar o horário. Muita gente que está presente não estava naquele momento. Isso, não, nós estamos colocando agora para saber se é conveniente manter 10, 11 ou mudar para as 15 horas. Eu digo por questão de colégio, de menino, de filho, questão de outras obrigações. Então, se por acaso as 15 horas é melhor para vocês do que esse horário de 10 ou 11 horas. Eu acho que venceu aí às 15 horas, doutor. Então Acho que vamos fazer um consenso. teste no próximo encontro às 15 horas. Sandoval. Ok. Maravilha. Bom, gente, foi muito, 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 muito bom ouvir tudo isso. Particularmente eu, no meu entendimento, eu sempre achei que as grandes companhias que são a foice no nosso pescoço, estou falando das multinacionais atacadistas e grandes operadores, que não faz parte aqui vou dizer, do nosso contexto, eles sempre saem na frente, eles sempre descobrem incentivos, eles sempre têm benefícios, eles têm sido um problema sério com relação à competitividade com a média dos nossos associados. E eu enxergo isso como uma coisa boa. Eu enxergo isso como uma coisa boa. Vai valer a competência de cada um, a habilidade negocial de cada um, e não a diferença por conta de incentivos que os grandões sempre têm. Eles dão um jeito aqui, dão um jeito lá, e agora a coisa vai ficar assim, as mesmas armas nas mãos de todos. Então, eu estou achando que, já que isso não é possível de sobrepor por conta de que tem que ferir constitucionalidades, eu acho isso uma coisa bem-vinda, que a gente tem que se acostumar com isso e achar outras oportunidades. Na minha opinião, adorei a palestra, adorei entender isso, gostei muito, e convido os senhores aí para as próximas. Se Deus quiser, o doutor Damasceno vai pensar em outros temas e a gente vai fazer aí a próxima como um teste às 15 horas, e vamos tocar nisso aí. Eu fiquei feliz de saber isso, sinceramente, porque como é uma coisa... Feliz por quê? Porque não tem o que fazer, né? Se tivesse, eu estaria pensando. Mas já que não tem o que fazer, a gente vai voltar agora a ter as parecidas mesmas ferramentas vamos chamar, dos nossos leões grandões multinacionais aí, que tem sido a nossa força. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, doutor Damasceno, pela sua explicação, foi muito bem-vinda, muito obrigado, e até a próxima reunião com vocês, queridos. Muito obrigado também, Sandoval. Obrigado a todos. E Obrigado. convido a doutora Maiara a trazer seus conhecimentos para os nossos próximos encontros. E, inclusive, em off, nós discutimos temas a serem abordados que será de grande importância. Eu agradeço a participação e me coloco à disposição. Obrigado a todos também. Abraço, obrigado, um Bom, abraço a todos. Obrigada. Obrigada, Bom bom dia a dia. todos. Obrigado, um Obrigado. bom dia a todos. boa tarde. Bom Boa dia. tarde. Tchau, tchau.